E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais uma aula do nosso curso preparatório de língua portuguesa, né, para concursos públicos. Neste encontro a gente começa a falar sobre a crase, né, sobre o fenômeno aí chamado crase, o fenômeno crase. E aí a gente vai fragmentar esse encontro em dois. Então a gente vê a primeira parte nesta aula e a segunda parte, né, falando dos casos proibidos e dos casos facultativos de crase no nosso próximo encontro, tá certo? Muitos alunos, bons alunos de língua portuguesa ou que estudam língua portuguesa encontram dificuldade nesse ponto da matéria. E por que será? A princípio parece que crase é uma coisa tão simples, né? Mas que algumas particularidades aí faz com que os alunos acabem encontrando dificuldades, né, de desenvolver, de colocar, de botar ali de maneira acertadamente a crase. Então, o que acontece, né? O ponto X ali da questão é nós identificarmos o que é a crase. A crase nada mais é do que uma fusão. A crase em português é o único caso em que as palavras se fundem. E fundir-se é diferente de contrair-se, tá? Fundir é quando duas coisas elas se tornam uma só. E a crase ela é justamente isso, ela é a fusão sempre de uma preposição com outro termo. Esse outro termo, na maior parte das vezes, é um artigo a ou um artigo as, sempre um artigo feminino, quer seja singular, quer seja plural. Mas a crase pode ser também a preposição que se funde com os pronomes demonstrativos a ou as, que nesse caso você pode substituir por aquela ou aquelas, ou mesmo com o a inicial dos pronomes demonstrativos, aquela, aquelas, aquele, aqueles, e ainda do pronome demonstrativo aquilo. Então você já percebeu que a crase nada mais é do que a preposição mais um outro a, tá? Que pode ser, e na maioria das vezes é um artigo, ou um pronome demonstrativo a ou as, ou os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquilo, tá certo? E bem como suas variações aí, tá certo? Então, ó, crase é a fusão, tá? Aí o que eu já te expliquei aqui de maneira mais formal eu te apresento, é a fusão da preposição a mais o artigo a, da preposição a mais o pronome demonstrativo a ou as, ou ainda a preposição a com as iniciais dos pronomes demonstrativos aquilo, aquele, aqueles, aquela e aquelas, conforme antes até do slide eu já tinha falado com vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, como assim, professor? Beleza, na teoria o discurso está bem ensaiado, bem legal, é bem tranquilo de entender isso aí na teoria. Mas e na prática? Como eu sei que na prática, na hora de redigir minha redação, o caso venha no meu concurso cobrando uma questão de crase, como saber se é acentuado não, né? Se coloca-se ou não a crase. A gente tem que ter cuidado com o termo acentuado, porque crase não é um acento gráfico, tá, pessoal? Então, acabei de maneira equivocada aqui falando acentuado, não é acento, a gente não pode chamar de acento gráfico. A crase não é isso, tá? Então, olha só, como que na prática a gente sabe se um termo vai receber a crase ou não? Então é preciso nós entendermos, antes de tudo, o emprego de regências, tá? É por isso que a aula de crase ela é importante quando você estuda antes o emprego de regência verbal e nominal. Por quê? Uma vez que a crase sempre é um termo com preposição, tá? É preposição mais alguma coisa, geralmente os termos com preposição eles são oriundos, né? Eles têm origem em nomes ou em verbos que requereram essa preposição. Então, preste atenção comigo. Quando eu digo para você, quando eu uso o verbo ir, quando eu digo para você que eu vou, naturalmente vai surgir a seguinte dúvida. Vai aonde? Porque quem vai a algum lugar. Você deve lembrar que no estudo de regência verbal, nós começamos o estudo de regência falando sobre o verbo ir, tá? Um verbo locativo que vai gerar uma adjunta adverbial de lugar. Veja então que quando eu digo que eu vou, você pergunta aonde, porque quem vai a algum lugar. Então veja que o verbo ir, ele já pede, por natureza, a preposição a como um termo que vai iniciar o seu complemento, tá? Agora, quando eu vou uma palavra a um local, e esse local é um substantivo representado por um substantivo masculino, o artigo que eu tenho que pregar junto a esse substantivo é um artigo masculino, naturalmente. Por exemplo, a palavra cinema. Eu não digo a cinema, eu digo o cinema, tá certo? Quando eu uso o verbo ir e a palavra cinema na mesma oração, relacionados entre si, veja que eu vou ter o encontro da preposição a
mais o artigo o, que a palavra cinema vai pedir. Então, quando eu digo isso de maneira junta, tá? Direta, eu tenho a seguinte expressão: vou ao cinema. Veja que aqui não houve fusão de termos, houve combinação. A preposição ar juntou-se ao artigo o, mas juntou-se de maneira que não houve perda fonética. Você tanto diz a preposição a quanto diz o artigo o, juntos, ao cinema, tá certo? Tranquilo? Agora, veja que no caso de baixo eu troquei o substantivo masculino cinema pelo substantivo feminino praia. E como o substantivo feminino vai pedir um artigo que seja feminino também. Então, assim como você emprega o artigo o para a palavra cinema, você deve empregar o artigo a para a palavra praia. Veja, se com o artigo o a preposição a juntou-se e virou ao, perdão, com a palavra praia, a preposição a do verbo ir vai fundir-se, não juntar-se simplesmente, vai fundir-se, vai tornar-se uma junto com o artigo a que a palavra praia pede. Então, para que não haja uma junção simplesmente, né, para que as palavras não estejam juntas e haja uma repetição indevida, vou à praia, por exemplo, elas se fundem, elas tornam uma só palavra, tá? Então, a preposição do verbo ir e o artigo da palavra praia tornam-se um só. E como que você sabe, ou como é que você identifica na escrita que ali é um emprego de dois as e não de um? Pelo uso da crase, tá? Quando você emprega a crase, você está dizendo que ali, naquele a, na verdade, há dois empregos juntos. Então, como a gente diz vou ao cinema, caso troque a palavra cinema pela palavra praia, veja que você tem a preposição a do verbo ir e o artigo a da palavra praia. Vai virar a expressão vou à praia, nesse caso com o sinal indicativo da crase, tá certo? Tranquilo isso? Fácil, né? Então veja que de verdade não é simples, não é fácil, mas é um emprego, diria eu, tranquilo, tá? Caso haja uma boa vontade em prestar atenção, em ser cuidadoso, em fazer as devidas anotações, isso aqui na verdade fica simples de entender, beleza? Vamos avançar no nosso conteúdo e aí a gente vai vendo os casos em que deve ocorrer a crase, por exemplo, esses aqui que eu vou explicar para vocês. Vamos trabalhar questões também nesse nosso encontro e no outro encontro a gente vai falar dos casos em que é proibido colocar crase. Por que é proibido? E nos casos em que a crase é facultativa. E por que o seu emprego ali é facultativo, tá certo? Mas vamos começar por aqui. Casos em que ocorre a crase, tá? Ó, primeiro em locuções adverbiais, locuções conjuntivas e prepositivas, desde que essas locuções sejam femininas. E por que vai ocorrer a crase nesse caso? Você já aprendeu que a crase sempre é a preposição mais um outro termo, que geralmente é um artigo, diria eu, tá certo? Agora, em locuções, quando a gente fala de locuções conjuntivas, adverbiais e femininas, essas locuções sempre são introduzidas por preposições, sempre. Locução adverbial é sempre preposição mais o substantivo com a ideia de advérbio. Locução conjuntiva é sempre uma preposição mais um substantivo com a ideia de conjunção, tá bom? Então, locuções conjuntivas, locuções adverbiais e prepositivas, desde que introduzidas pela preposição a, se as conjunções forem femininas ou se as locuções forem femininas, elas receberão o sinal indicativo da crase, porque ali haverá a preposição mais um artigo que o substantivo que produz a locução está pedindo. Veja aqui, por exemplo, ó, saímos às 7 horas e voltamos à meia-noite. Saímos às 7 horas e voltamos à meia-noite. Veja que às 7 horas vai demarcar o tempo, o horário, o momento que saímos. Nesse caso, locução adverbial feminina. Por que adverbial? Porque expressa uma ideia temporal. E aquilo que expressa ideia temporal, nós chamamos de adjunto adverbial, de advérbio, tá certo? Então, às 7 horas, repare que dando uma ideia temporal, locução adverbial. Então, veja que se é uma locução adverbial, nós já temos a preposição a empregada aqui. Soma-se a isso o artigo as da palavra horas, tá? Horas é um substantivo feminino que tem por artigo empregado junto o artigo as. Como você empregou o artigo as aqui também, juntou-se os dois com a crase, tá certo? Com a crase, locução adverbial. Locução conjuntiva, ó, à medida que, veja que a medida que dá uma ideia de conjunção
conformativa, né? À medida que jogávamos, ficávamos mais cansados. Conforme nós jogávamos, ficávamos mais cansados, tá? Então, à medida que, locução conjuntiva, nesse caso aqui feminina, e também se usando aqui o sinal indicativo da crase, beleza? O jogador fez um gol a Pelé. Veja que nesse caso, eu coloquei entre parênteses aqui, porque às vezes não necessariamente a expressão a moda de, que é uma locução prepositiva, geralmente ela não aparece nesse caso. Mesmo que ela esteja omitida, você vai marcar o termo masculino, tá? Aí com crase, porque está subentendida a locução prepositiva feminina, nesse caso, a moda de, tá bom? Então também vai ser usado o sinal indicativo da crase nesse caso, tá, pessoal? Ó, seguindo aqui, quais outros casos que também vão ter o cuidado, a gente tem que ter o cuidado de colocar locuções, de colocar a crase em objetos indiretos, desde que sejam femininos, e em complementos nominais. E esse até diria eu por um motivo óbvio. Objetos indiretos e complementos nominais são termos que obrigatoriamente você usa com preposição, tá certo? Então, se você tem um objeto indireto, cujo substantivo núcleo, tá? Cujo substantivo que exerce a função de núcleo desse objeto indireto ou do complemento nominal é um termo feminino, que vai requerer um artigo feminino, você tem a junção, ou melhor dizendo, a fusão da preposição a, que o nome ou que o verbo irá pedir, mais o artigo que o substantivo, que é núcleo, vai pedir. Fundiu-se os dois, sinal indicativo da crase nele. Olha aí, o homem se refere. Veja que aqui eu tenho o verbo referir-se, tá? Eu tenho aqui o verbo referir-se. Quem se refere é um homem. E quando eu digo que o homem se refere, naturalmente surgirá a pergunta. O homem se refere a quê? Veja que então referir-se é verbo transitivo indireto e vai com isso pedir um complemento que inicia-se com a preposição a. O homem se refere a quem? Veja que eu tenho então um emprego da preposição a aqui. A palavra mulher, que complementa o verbo referir, é uma palavra feminina, que pede por isso um artigo feminino também. Então veja que nesse a aqui que está com crase, eu tenho a preposição a, que o verbo referir pede, mais o artigo a, que a palavra mulher pede. Então, se eu tenho dois A's juntos, eu vou marcar um só com um sinal indicativo da crase, tá certo? Então, o objeto indireto, feminino, crase vai existir aí. O fumo é nocivo, o fumo é nocivo. Veja que nocivo não é verbo, é um adjetivo. E é um adjetivo que requer complemento iniciado pela preposição a também. Quando eu digo que o fumo é nocivo, naturalmente a pergunta que vai surgir é nocivo a quê? O nocivo a quem? Então, nocivo é um adjetivo que pede a preposição a. A palavra sociedade, por sua vez, é uma palavra feminina, um substantivo feminino que também pede artigo a. Então, eu tenho o a da preposição mais a do artigo. Juntos os dois viram a com crase conforme empregado aqui. Beleza, pessoal? Então, esses são dois casos assim, ó, mas dois casos fáceis e tranquilos de entender quando que nós devemos usar também a crase, tá? Olha essa questão, entenda comigo essa questão aqui, tá? E aí, claro, vale sempre como uma sugestão de você praticar antes da correção e só depois de você achar o seu gabarito, você colocar o vídeo novamente para que você entenda se acertou ou se errou, entenda no que possa ter errado, tá bom? Vamos lá então a questão. A expressão em que a retirada do sinal indicativo da crase altera o sentido da sentença, qual é? Vejam as opções. Chegou à noite, devolveu o livro a Maria, dei o presente à sua irmã, o menino foi até a porta do circo e o circo voltou à minha cidade. Nós temos em 4 alternativas aqui, em 4 opções, nós temos casos de crase facultativa. Ou seja, se você puser o sinal indicativo da crase, está certo. Se você não puser, está certo do mesmo jeito, tá? Só em uma que, caso você retire, vai estar correto, porém mudando o sentido. Nas outras 4 vai estar correto também, né? Só que não alterando o sentido, mantendo o mesmo sentido, por ser crase facultativa. E uma delas, caso eu retire a crase, eu mudo o sentido do que a oração está sendo dita, tá certo? O nosso gabarito, letra A, chegou à noite. Quando eu digo chegou à noite e emprega aí a crase na expressão à noite, veja que eu tenho por sujeito um sujeito oculto.
elíptico, tá? Ou desinencial. Eu estou dizendo que alguém chegou e que a noite foi quando essa pessoa chegou. A noite, nesse caso, expressa uma locução adverbial feminina. E nós já vimos que locuções adverbiais femininas, que são introduzidas pelo a, devem receber a crase. Ou, como você preferir, deve ser craseado, tá bom? Deve ser craseado. Então, veja comigo. Caso eu retire esse sinal indicativo da crase aqui da expressão à noite, muda-se o sentido do que está sendo dito. A expressão à noite, sem a crase, passa a ser o sujeito do verbo chegar. Nesse caso, eu estaria dizendo que anoiteceu. Então, eu mudaria a função sintática e eu iria mudar o sentido da expressão. Portanto, é na letra A que a ausência ou a presença da crase vai alterar o sentido do que está sendo dito. Beleza? Gabarito letra A aí para vocês. Vamos seguindo então aqui, ó. Antes de nomes de lugar, tá? Esse eu diria que é um caso especial em que você deve ter um certo cuidado quando você precisa colocar crase em nomes de lugares. Para que você coloque crase em nomes de cidades, de localidades, de países, é necessário que você lance mão, que você use o verbo voltar. E você note que junto ao verbo voltar, você emprega ou não o artigo, se a palavra exige de você o emprego do artigo. Se junto ao verbo voltar você empregar artigo, tá? Antes do nome da localidade, então quando você tiver que usar a crase antes do nome desse lugar, você vai empregar pelo fato de saber que ele é uma palavra, ou que esse lugar é uma palavra que exige o emprego do artigo. O professor ficou confuso, calma que eu vou te explicar na prática. Inclusive com um macetezinho já consagrado, que é o seguinte: quem vai a e volta a da, crase a. Quem vai a e volta a de, crase para quê? Grave isso, que ao final desse slide você vai entender essa explicação e esse macete vai te acompanhar para o resto da sua vida para que você entenda bem e nunca mais esqueça sobre esse caso específico. Crase antes de nomes de lugares. Vamos à prática agora? Veja aqui, quando eu digo que eu vou à Argentina, há crase, e quando eu digo que eu vou a Buenos Aires, não tem crase. Então, como que se dá isso? Como é que eu analiso isso? É necessário que, junto à palavra Argentina e junto à palavra Buenos Aires, eu empregue o verbo voltar. E observe que, apenas um dos casos, eu vou empregar o artigo quando eu emprego o uso do verbo voltar. Se eu vou à Argentina, quer dizer que eu vou voltar da Argentina. E quando eu digo que eu volto da Argentina, veja que eu tenho a preposição de mais o artigo a. Ou seja, a Argentina é uma palavra que pede artigo no seu emprego, tá bom? Então, se há artigo no emprego da palavra Argentina, quando eu tenho a possibilidade de colocar crase antes da palavra Argentina, como é o caso de vou à Argentina, então crase irá haver, vai acontecer a crase. Agora, a palavra Buenos Aires, quando eu digo que eu vou a Buenos Aires, vai me surgir a dúvida, com ou sem crase? Vou usar o verbo voltar. Eu vou voltar da Buenos Aires ou eu vou voltar de Buenos Aires? De Buenos Aires. Então veja que Buenos Aires é uma palavra, um nome de um lugar, um nome da capital argentina, que não usa artigo no seu emprego. Você não precisa empregar artigo, tá? Não emprega artigo aqui antes da palavra Buenos Aires. Logo, quando você tem a possibilidade de colocar crase ou não, você vai lembrar que você não emprega artigo junto a essa palavra, então a crase não é necessária. Significa que esse a que está aqui antes de Buenos Aires é apenas a preposição requerida pelo verbo ir, né? Nesse caso aí, o voo, tá certo? Então, ó, vou a Buenos Aires, volto de Buenos Aires, sem crase. Então, vê se agora não fica mais fácil aplicar aquele macetinho, ó. Vou à Argentina, volto da Argentina. Então, vou à Argentina com crase. Vou a Buenos Aires, volto de Buenos Aires, vou a Buenos Aires sem crase. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Beleza? Ficou simples. Uma observação é esse caso aqui, tá? Qualquer lugar que você note que não necessita de artigo e você não use crase por causa disso, você tem que saber que se esse local passar a ser especificado, se houver uma especificação desse local, né, ou uma delimitação, alguma coisa que especifique esse local, ele passa naturalmente a receber artigo. E como ele passa a receber artigo, ele passa a receber a crase nos casos devidos, tá? Então, por exemplo, nós vimos que vou a Buenos Aires não tem crase,
Mas se eu especifico Buenos Aires, né? Se eu disser vou a Buenos Aires de Maradona, agora quer dizer que eu volto da Buenos Aires de Maradona, porque eu determinei, eu defini, tá? Eu especifiquei. Então, se eu especifiquei, eu faço isso por meio de um artigo. E agora vou a Argentina, vou a Buenos Aires de Maradona, passa a ter crase, conforme nós vemos aqui. Então, para que nós possamos treinar, vou a Brasília, com ou sem crase? Sem crase, porque eu volto de Brasília. Vou a Salvador, com ou sem crase? Sem crase, porque eu volto de Salvador. Mas se eu falo que eu vou à Bahia, com crase, porque eu volto da Bahia e não de Bahia, tá certo? Agora, se eu vou a Salvador, é sem crase, tá? Porque eu volto de Salvador. Mas se eu vou a Salvador de Ivete Sangalo, agora eu volto da Salvador de Ivete Sangalo. Então veja que vou a Salvador de Ivete Sangalo passaria a ter crase naturalmente. Tranquilo? Simples? Diria que não, tá? Mas eu diria que é completamente compreensível aí com os estudos. Crases com numerais. Na palavra em que você pode colocar a crase com numerais, é necessário que você observe também o paralelismo. A exemplo do slide anterior, né? Em que você tem que usar o verbo voltar para saber se é empregado o artigo, para saber se com os verbos que podem colocar ou não a crase, também se emprega o artigo. Aqui, mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Nesses casos, deve ser observado o paralelismo entre os termos. Por exemplo, tenho dúvida se aqui eu coloco crase, trabalho de segunda a sexta. Veja, por que eu vou colocar crase antes da palavra sexta, se antes da palavra segunda eu não empreguei artigo? Veja que eu tenho só a preposição de. Então, por uma questão de paralelismo, significa que esse a que liga segunda a sexta é uma mera preposição e não um artigo, tá bom? Veja que se eu trocar sexta pela palavra sábado, por exemplo, a palavra sábado é uma palavra masculina. Nesse caso, o artigo não aparece. Diria que eu trabalho de segunda a sábado. Sábado empregado de maneira geral, genérica, não especificado. Beleza? Olha o caso de baixo agora, com o emprego do artigo antes da palavra segunda. Agora passa a ter crase antes da palavra sexta. Porque o seu trabalho da segunda a sexta, agora eu especifiquei, de uma semana específica, né? Eu determinei. Então eu empreguei artigo antes de segunda e emprego artigo antes de sexta. Como já existe a preposição que liga segunda a sexta, mais o artigo, agora com o sinal indicativo da crase. Veja que também se eu trocar pela palavra sábado, o emprego aqui vai ser de ao, o trabalho da segunda ao sábado. Apareceu o artigo, e é pelo aparecimento do artigo que a gente também passa a colocar a crase. Beleza, pessoal? Então, antes de numeral, aí bom ter cuidado com esse emprego, tá certo? Olha aqui então, uma outra questão para que a gente possa trabalhar junto. O acento indicativo da crase só está corretamente empregado em qual opção, tá? O acento indicativo da crase só está corretamente empregado em qual opção? Vamos uma a uma? A letra A diz assim, só consegui comprar televisão a prestações. Você jamais irá empregar crase quando o A estiver sozinho e antes de uma palavra que se encontra no plural. Isso por uma questão bem lógica também, porque o A quando está sozinho significa que ele é só preposição, tá? Só preposição. E aí, nesse caso aqui, não há o artigo, porque a palavra aqui é prestações, que encontra-se no plural. Caso o artigo tivesse sido empregado, o a deveria estar as, e não a apenas, tá certo? Então, esse emprego de crase aqui ele é incorreto. Tem até um macete que um professor muito estimado meu sempre nos ensinava antigamente, ele dizia, claro que num tom de brincadeira, mas que eu jamais esqueci, acredito que você também jamais vai esquecer. Ele dizia que A mais plural só craseia quem é animal. E como nós não somos animais, então a gente não vai crasear, né? A gente não vai colocar crase nesses casos, tá certo? Então, A seguido de um termo plural jamais tem crase, tá? A letra B diz que o comerciante não gosta de vender a prazo. Também não há crase nesse caso, porque a palavra prazo é uma palavra masculina. Caso eu tenha que transformar o termo prazo num sujeito, por exemplo, eu diria que o prazo está encerrando. Então, como eu emprego o artigo o antes da palavra prazo, então não cabe crase antes desse termo. A letra C diz que andar a pé pela orla é um ótimo exercício. Novamente, pé é uma palavra masculina. Novamente, se eu colocasse como um sujeito dentro de uma oração, eu diria que o pé quebrou, por exemplo. E o o seria o artigo empregado, e não o a. Então, não cabe a crase antes da palavra pé, por se tratar de uma palavra masculina, tá certo? A letra D diz que entregue o relatório a uma das secretárias.
Cuidado com casos como esse, por quê? Porque uma aqui, ó, parece um numeral. Na verdade, é um artigo indefinido. Quando eu falo que você deve entregar ou entregue o relatório a uma das secretárias, veja que o artigo empregado aqui foi o artigo uma, de maneira genérica, é o chamado artigo indefinido. Uma das secretárias, ou seja, uma secretária qualquer uma das que estiverem ali, por exemplo. Então, se eu já tenho o emprego do artigo uma, não cabe o emprego do artigo a. Então, só empregou-se aqui a preposição a, que é pedida pelo verbo entregar. Quem entrega deve entregar algo a alguém. Portanto, também não há crase. Assim, nosso gabarito, letra E, chegaremos ao trabalho a 1h da tarde. A 1h da tarde. Veja que esse 1 aqui expressa de fato um numeral. É o horário, é o tempo que a gente deve chegar ao local, né? Que eu estou dizendo que chegarei ao trabalho. Então veja que quem chega a um determinado horário, a 1h da tarde, tá? Locução adverbial feminina, iniciado pela preposição a, conforme nós já vimos, nesse caso recebendo o sinal indicativo da crase, tá, pessoal? E seguindo aqui, ó, crase diante da palavra casa. E já vou aproveitar para falar do outro tópico também, crase diante da palavra terra. Tanto casa quanto terra são palavras especiais pelo emprego da crase, tá? Então você só coloca crase se esses termos estiverem especificados. Lembra lá do caso do nome de locais, que a gente disse que você tem que usar o verbo voltar e tudo mais? Ali eu te falei que mesmo que um verbo mesmo que um nome não receba a crase, vou a Buenos Aires, por exemplo, se esse nome estiver especificado, agora ele passa a receber o sinal indicativo da crase. Aqui e na palavra terra, a mesma coisa. Você só vai empregar crase se esses termos estiverem com determinações, tá? Estiverem especificados. Ó, vou a casa agora. Veja que em casos como esse, tá? Por que você não emprega crase? Porque a casa não está especificada. E caso você, por exemplo, está dentro de casa e receba uma ligação e alguém pergunta onde você está, o que você diria? Estou em casa. Veja que em casa é o emprego da preposição em sem artigo, tá? E a palavra casa puramente. Então, como você não emprega artigo, né, com o verbo estar, por exemplo, então com o verbo ir você também não deve empregar a crase, porque não há presença, não há necessidade de artigo aqui. Não foi delimitado, não foi definido, na verdade, qual é a casa que você irá. Perfeito? Tranquilo? Agora, quando eu digo que vou à casa de minha mãe, agora, é o mesmo que quando estiver na casa da minha mãe, alguém me ligar e perguntar onde eu estou, eu diria, estou não em casa, mas sim na casa da minha mãe, porque eu estou especificando. Então, veja que na significa preposição em, mais o artigo a. Como empregou-se o artigo agora, então vai empregar a preposição mais o artigo também, quando possível colocar a crase. Por isso que nesse caso vai ter a crase, tá certo? A palavra terra, a mesma coisa. Os marinheiros desceram a terra. Veja que terra não está especificado. Então significa dizer que os marinheiros estão em terra. Agora, se eu digo que os marinheiros desceram a terra dos anões, veja que eles estão na terra dos anões. Agora com o artigo, então desceram a terra dos anões com crase. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ó, assim nós encerramos então a nossa primeira parte de estudo sobre o emprego da crase e no próximo encontro a gente faz mais algumas questões e trabalha quais são os casos em que a crase é obrigatória e os casos em que a crase é facultativa, tá certo? Grande abraço a todos, fique com Deus, até nosso próximo encontro. Tchau!